A nossa viagem de volta para São Paulo já estava programada terça-feira. Por isso, no sábado, fizemos um churrasco na casa de meu pai. Convidamos alguns amigos e parentes que moram na pequena cidade. Para animar a festa, o meu pai chamou um amigo dele que toca acordeon e fizemos um furdúncio no quintal que durou até a madrugada. Mas bem mais cedo, logo no início da noite, estava eu, meu pai, minha irmã e meu tio Raimundo, sentado em volta de uma mesa tomando umas cervejas e conversando. De repente, ouvimos uma bravata no portão da garagem. Era seu Chiquinho e Dona Cleide. Ele já chegou provocando meu pai. Dona Cleide foi direto à cozinha onde estava minha mãe e algumas mulheres preparando as comidas. Seu Chiquinho pegou uma cadeira e sentou junto com a gente, ao do meu lado. Eu ofereci uma cerveja e ele aceitou, e disse que aquela estava no ponto certo, do jeito que era para amaciar o cabelo. Não demorou muito, seu gordinho, o rapaz que toca acordeon, ajeitou o som e começou a tocar. Nessa hora, seu Chiquinho se levantou, chamou Dona Cleide e começaram a dançar, e pelo jeito ele era bom mesmo na dança. Depois de umas 2 danças, Dona Cleide falou que para ela já estava bom, mas seu Chiquinho não parou. Dançava com uma, depois com outra, e o tempo foi passando. Quando olhei no relógio, já tinha mais de 1 hora que ele estava dançando sem interrupção. Não sei como uma pessoa naquela idade tem tanta energia. Ele é ligado no 220, como o pessoal que mora no Nordeste gosta de falar. Quando ele se cansou, veio até a mesa que eu estava, deu uma golada no copo de cerveja e provocou meu pai, dizendo que meu pai, que é mais novo que ele, não aguentava nem meia hora de dança. Meu pai inventou que estava com dor na coluna e por isso não ia dançar aquela noite. Seu Chiquinho estava todo molhado, ensopado de suor. Por isso, foi até sua casa, tomou um banho, trocou de roupa e voltou para a festa. Diante daquele espetáculo de dança, eu tive certeza que pelo menos uma das coisas que ele falava era verdade, pois ele tinha um molejo que deixava muito jovem no cinema, e realmente era bom de forró. Ele sentou do meu lado e foi então que eu perguntei se ele autorizava eu contar os causos dele nesse canal. Ele ficou assim pensativo e depois deu uma risada e disse: "Pode contar sim, mas não coloca meu nome completo, porque se você colocar Francisco de Assis Torquato, ninguém vai saber quem é. Pode dizer lá para o povo que é Chiquinho Peroba." Como ele me autorizou, eu perguntei se tinha mais algum caso. Ele então disse que causo não faltava, mas que antes de eu viajar, ele me ia contar o causo de um bicho feio que ele viu na Bahia, e ia aproveitar para contar o causo que o primo dele contou, de uma vez que viu uns homens do espaço. Quando ele falou isso, meu pai retrucou e falou que então a mentira era negócio de família. Na hora, ele e meu pai começaram a rusgar, mas depois caíram na risada. A festa foi acabando e no dia seguinte eu acordei quase na hora do almoço. E como estava com ressaca, fiquei a tarde toda deitado, em uma rede, embaixo de uma mangueira, que tem no quintal da casa dos meus pais. Na boca da noite, seu Chiquinho chamou no portão. Ele trazia um isopor cheio de coisas para mim. Tinha carne de sol, tapioca, cachaça, mel e uns doces de leite que ele mesmo fazia no seu sítio. Ele me falou que aquilo era um agrado. Eu agradeci e guardei na despensa, pois eu viajaria na terça pela madrugada e só na segunda que eu arrumaria as bagagens. Nessa noite, a gente não foi para a rua. Ficamos no quintal de casa e ele me contou 2 casos que se misturavam entre si. Segundo seu Chiquinho, ele, Dona Cleide e os 2 filhos deles, que na época eram adolescentes, foram passear na Bahia, visitar uns parentes que moram na região da Chapada Diamantina. E lá, durante uma pescaria, ele e esse primo avistou um ser medonho,
e foi lá também que o primo relatou ter visto seres extraterrestres. Assim me contou seu Chiquinho. No ano de 2003, peguei a família e fui para a Bahia. Tem um primo meu, por parte de pai, que mora lá. Inclusive, ele veio aqui me visitar também. E esse azedo conheceu ele. Mas voltando para o caso, a gente chegou na cidade e meu primo já estava esperando. Entramos no carro dele e fomos para casa. Ele é muito ocupado, mas sempre arrumava tempo e levava a gente para conhecer os lugares por lá. E pense num lugar bonito, agradável. É aquela região. Lá tem cada cachoeira mais bonita que a outra. Rio, caverna, e à noite a gente ainda ia para uns barzinhos e o povo botava as mesas nas calçadas e ficava tomando uma gelada e proseando. Só que teve uma noite que ele me chamou para uma pescaria. Craig e os meninos ficaram na cidade, então eu e meu primo passamos na fazenda dele e pegamos um rapaz que trabalha para ele para ir pescar com a gente. Mas a pescaria não era na fazenda do meu primo. Ainda tinha um bom pedaço até chegar no local da pescaria. A gente foi no carro durante um trecho e depois caminhou um bom pedaço até chegarmos em um açude, que eles chamam de barragem, mas que não é bem na fazenda dele. É em uma fazenda vizinha, quase abandonada. Acho que o banco tinha tomado dos donos. Uma enrola dessas aí. Mas voltando para o caso, a gente ficou pescando. Era cada traíra grande que tinha na barragem, além de outros peixes. O isopor já estava cheio. Foi nessa hora que a gente escutou um trec-trec, parecendo que tinha alguém ali por perto, vigiando a gente. Como eu já sou calejado dessas coisas, fiquei de orelha em pé. Meu primo era precavido. Pegou uma arma que ele tinha levado e a gente iluminou em volta com as lanternas e não vimos nada, mas escutamos alguém ou alguma coisa se afastando. Como a gente já tinha pescado bastante peixe, resolvemos ir embora. Depois que a gente andou uns 200 metros, meu primo bateu a mão no bolso e sentiu falta da chave do carro. E se lembrou de que tinha deixado dentro de uma bolsa, pendurado em uma árvore que a gente estava embaixo pescando. A gente teve que voltar para pegar a bolsa, com a chave do carro. Só que de longe, escutamos um barulho na beira da barragem. Meu primo estava andando na frente e fez sinal para a gente fazer silêncio. E quando a gente chegou mais perto, tinha um bicho, que foi o mais feio que eu vi até hoje. Não sei o nome, mas era um negócio de dar medo em qualquer um. Se fosse teu pai, tinha desmaiado. Era um bicho feio, pelagem escura, tinha um focinho curto e caminhava igual um macaco, desses que a gente vê na televisão, um grandão. Mas o pior era que ele tinha duas bocas, a boca da cabeça e uma boca nas costas. Pense um bicho medonho. Ele estava lá, comendo as iscas dos peixes que a gente tinha deixado na beira da água, mas até então não tinha visto a gente. Meu primo armou a espingarda e eu mirei a lanterna no bicho, mas ele ficou parado, olhando para a luz. Fez um barulho parecendo um grunhido, mas não teve coragem de enfrentar a gente. Meu primo deu um tiro para cima, que estrondou a mata inteira. Nessa hora, o bicho mostrou que só tinha feiura, pois de 2 pulos sumiu na mata. Das duas, uma: ou ele era covarde ou muito inteligente, porque cair no chumbo de uma calibre 12 não é um bom negócio. Meu primo pegou a bolsa e a gente voltou para o carro. Mas quando chegamos, ele estava com um amassado na lateral e um cheiro estranho ali por perto. Entramos no carro e quando a gente já estava saindo, o bicho apareceu novamente. Ele ficou atrás do carro e depois caiu na mata. Saímos de lá bem apressados, passamos na fazenda de meu primo, deixamos o rapaz que mora lá e demos alguns peixes para ele e em seguida voltamos para a cidade. Quando a gente chegou na casa dele, ele foi logo falando para a esposa dele o que a gente tinha visto. E Craig escutou tudinho, e por isso
ela sabe que foi verdade. A gente ficou querendo descobrir que bicho é aquele. Foi aí que meu primo me disse que poderia ser uma criatura de outro planeta. Então, ele me contou o caso do encontro que ele teve. Depois desse caos, Dona Creide, que já estava sentada entre nós ouvindo a conversa, confirmou que ele e o primo realmente chegaram da pescaria contando essa história, mas que ela mesma não podia testemunhar, pois nem da casa ela saiu aquela noite. Seu Chiquinho continuou contando o caso do primo dele e dos ETs, mas ele mesmo diz que esse ele não garante, mas acredita que foi verdade, porque o primo dele não é de mentira. Meu pai então falou que se é da mesma família, não tem como falar a verdade. Essa era as horas das risadas, pois seu Chiquinho ficava bravo e queria confrontar, mas continuou contando e assim ele nos falou. O meu primo disse que uma vez ele saiu para uma pescaria lá mesmo na região em que ele mora, pois pensa em um homem que gosta de pescar, é o meu primo. Por volta das 5 horas da tarde, meu primo e mais 3 amigos saíram para pescar em uma lagoa que ficava na fazenda do amigo do meu primo, chamado Pedro. Eles foram de carro até certo ponto. Depois, tiveram que andar a pé por uma distância de 500 metros. Quando chegaram na beirada da lagoa, se dividiram em duplas. Enquanto uma armava as barracas e acendia a fogueira, a outra foi logo entrando na água e armando as redes de pesca. E depois que eles voltaram, meu primo abriu logo uma cerveja e ficaram tomando e relaxando, só esperando dar a hora de recolher a rede e retirar os peixes. Por volta das 7 horas, já estava tudo escuro. Eles entraram em um pequeno barco a remo e foram recolher as redes. O barco era bem pequeno, não suportava o peso de 3 homens. Por isso, meu primo e o Pedro ficaram em terra, e os outros 2, Rodrigo e Armando, entraram na lagoa para recolher as redes. Meu primo estava sentado em uma cadeira, em frente à fogueira tomando uma cerveja, e de repente escutou um zunido que vinha se aproximando pela nascente. Não demorou nem um minuto, apareceu uma bola de luz e passou raspando as copas das árvores. E de repente a coisa parou mais à frente e desceu no meio do mato. O medo foi tanto que os 2 que estavam no barco caíram na água e veio logo para fora da água e saíram correndo. Nem as barracas desarmaram. Foram andando para as bandas de onde eles tinham deixado o carro, mas no meio do caminho, aquela bola de luz parecia que era dia. Eles abaixaram e ficaram atrás de umas árvores. Então vieram seres altos, para mais de 2 metros, vestindo umas roupas compridas que pareciam uns vestidos, e com peles esverdeadas e cara de lagartixa. Eles andavam tranquilamente no meio do mato, como se estivesse procurando alguma coisa, e meu primo e seus amigos lá, escondido, atrás das árvores, tremendo de medo. Então, um dos homens olhou para a direção que eles estavam, e parece que sabia que o meu primo e os amigos estavam observando. Nessa hora, meu primo e os amigos sabiam que foram descobertos. Eles saíram de trás das árvores e desceram correndo na estradinha, e só escutou uns grunhidos, e quando olhou para trás, não viu mais as criaturas. Quando eles chegaram na lagoa, tiveram a ideia de cair na água e virar o barco e colocar em cima deles. Foi só a conta deles chegaram que a bola de fogo iluminou tudo ao redor, e eles ficaram lá dentro d'água e escutavam o zunido. Mas quem disse que eles tiveram coragem de sair debaixo d'água? Depois de uns 10 minutos e morrendo de frio, meu primo mergulhou e botou a cabeça para fora. Então ele viu os 3 homens em pé do lado de fora onde eles tinham armado as barracas, e aquela nave parada no ar. Eles estavam no mato sem cachorro, pois se ficasse na água morreria de frio, e se saísse os seres pegavam eles. Foi então que resolveram sair pelo outro lado da lagoa e deram a volta.
Foram andando até onde estava o carro, mas quando chegaram no carro, não conseguiram ligar. Era como se todos os sistemas elétricos estivessem queimados. Eles resolveram ir andando até a casa de Pedro, e depois de uma meia hora, escutaram o zunido de novo. E quando olharam para o céu, aquela bola de luz passou por cima deles e desapareceu na escuridão. Chegaram a casa assombrados e dormiram por lá mesmo. E no outro dia, eles foram com o trator rebocar a picape. Mas quando Pedro ligou a chave, o carro funcionou na hora. Eles foram embora e até hoje meu primo acredita que essas coisas que gente chama de assombração é tudo gente lá do espaço. Na terça-feira, eu viajei de volta para São Paulo e sei que Chiquinho deve estar bem contente vendo seus relatos aqui no canal. Por enquanto é só, mas se Deus quiser, em junho eu volto lá e se tiver mais causos, eu envio para vocês. Uma boa noite a todos.